Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Começamos por lhe mostrar os principais títulos da imprensa nacional, hoje que é segunda-feira, 12 de maio de 2014. Vamos já então espreitar a primeira página do Jornal de Notícias, que nos traz, entre outros títulos, Ricardo Dragão até 2018, com salário de 17 mil euros por mês, Sporting perde por 1-0 em casa com o Estoril no fecho da Liga, o Sporting que até então não tinha perdido em casa. Benfica voa para Turim no mesmo avião da meia-final. A ver se dá sorte. Martin Schulz, candidato à sucessão de Durão ao JN, diz que o desemprego jovem é uma vergonha. A campanha para as europeias arranca hoje. Em manchete no JN desta segunda, salário de privados leva corte de 171 euros. Perda média debatida amanhã na concertação social. Mais uma vez, em destaque, o tema da perda do subsídio quando caducarem os acordos coletivos feitos com as empresas pelos trabalhadores. Centrais sindicais prometem luta dura contra a medida proposta pelo Governo. Em destaque fotográfico, GNR em peso toma conta de Fátima. Militares vasculham e patrulham a área do santuário, mas também servem de guias a peregrinos. Na lateral, entre outros títulos, na sociedade, beber apenas sumos detox é um perigo, alertam os especialistas. Era sua enteada, 9 anos preso por violar menor 116 vezes. Férias fora de casa, empresários do turismo esperam o melhor verão de sempre. Nas regiões, em Valongo, 400 estudantes fogem de escola secundária sem condições e em Coimbra, susto na queima com queda de palco onde estava júri. Vamos ver agora o que nos traz o Público. Finanças travam classificação de imóveis para os poderem vender. Falamos da classificação de 2 imóveis como monumentos nacionais em Oeiras e Vila do Conde, que foi bloqueada. Sim, ganha na Ucrânia. Separatistas já dizem que soldados de Kiev são ocupantes. O referendo em Donetsk e também em Lugansk. Ucranianos a levantar o boletim de voto ontem na cidade de Mariupol, em Donetsk. Ao final do dia, os rebeldes reclamavam a vitória do sim com mais de 89% dos votos. Noutros títulos, campanha arranca com duelo entre Passos e Seguro, reforma do ensino superior comprometida se não houver dinheiro e ao menos do Mundial no Brasil. Os brasileiros estão pessimistas e não é por causa da seleção. Veja então porquê no Público de hoje. Vamos agora à primeira página do I. Juíza do BCP diz que versão de ex-administradores é inaceitável e inverosímil. Aqui, Jardim Gonçalves foi condenado a 2 anos de pena suspensa. Em entrevista a Rui Tavares, a dizer que o objetivo do LIVRE é impedir um governo do Bloco Central a partir de 2015. Noutros destaques, Marinha vai gastar 4,4 milhões pela manutenção do Tridente. O mundo das casas de penhores, juros altíssimos e vazio legal. Inflação de abril pode obrigar BCE a baixar taxa de juro para os 0,1%. Em Santa Filomena, desalojados reúnem-se hoje com o Patriarcado de Lisboa e lá fora, na Ucrânia, contra Kiev e contra todos o referendo separatista. A ver agora o que nos traz a capa do Jornal de Negócios. Guia para colher os melhores dividendos em Lisboa, no investidor privado, no Banif, fundações para acelerar a recuperação. Melhores ofertas de luz e gás ajudam a poupar. Saiba como pode cortar 80 euros na fatura num ano. Saiba também as listas aos lugares no Parlamento Europeu. A oposição venceu 3 das 4 últimas eleições europeias. Conheça também as razões que levam os portugueses a não votar. Espera-se uma das maiores taxas de abstenção dos últimos anos. Crescimento é o fator decisivo para Portugal. Analisam os analistas da DBRS. Moody's deixa a porta aberta à nova subida de rating. Noutros destaques, concorrência tem nova lei e tribunal. Faltam os casos. Passos volta a culpar Constitucional por eventual aumento de impostos. O Governo já poupou 23 milhões com cortes nas tecnologias de informação. E EDP Renováveis reduz perdas em Espanha até ao final do ano. Vamos finalmente ao desporto com o jogo.
Mikel é para amarrar. Marcou oposição frente ao Benfica e tem proposta para renovar. Vai também a estágio com Lopetegui. 20 golos, Jackson é o melhor marcador da Primeira Liga. Antigo campeão de futebol de praia será a opção ao lado de Elton e Fabiano. Fechamos de Ricardo, que fecha então as opções para a baliza dos Dragões. No mercado que ferve, Jardim está de saída para o Mónaco, que deverá pagar cerca de 3 milhões de euros pelo técnico leonino. Falava-se também de Jesus, mas agora Jardim parece ser a opção certa. Impasse em torno da assinatura de uma cláusula de não retorno a Portugal nos próximos anos. Era ontem o único entrave ao acordo. Ao que parece, o técnico não estava de acordo com esta cláusula. Marco Silva garantido como sucessor. Ontem o Sporting perdeu em casa frente ao Estoril por 1-0. Engasgado na despedida, a Adriano desperdiça penalti e o Estoril assegura a vitória histórica em Alvalade. No Benfica, Jesus confia na dupla portuguesa Gomes e Amorim para Turim, que agarram então o meio-campo. Rodrigo aposta no final de época brilhante. Nos jogos de ontem, Marítimo 1, Rio Ave 0. Pedro Martins sucede a Nuno em Vila do Conde, Nuno Espírito Santo, atual treinador do Rio Ave, é desejado pelo Braga. Na segunda Liga, Moreirense campeão. E lá fora, o Manchester City conquista a Premier League. Em Espanha, tudo adiado para a última jornada, com o Barcelona Atlético de Madrid. E eram estes então os títulos que tínhamos para lhe mostrar. Vamos agora à atualidade. Começou à meia-noite de hoje a campanha eleitoral para as eleições europeias com um número recorde de candidatos, 16. Há 2 partidos que vão pela primeira vez a votos, o LIVRE de Rui Tavares e o MAS, Movimento Alternativa Socialista. Os eleitores portugueses serão chamados a votar para o Parlamento Europeu no próximo dia 25 de maio. Habitualmente a decorrerem em junho, as eleições europeias foram antecipadas como forma de combater a elevada abstenção, que se registra um pouco por toda a Europa, e ainda segundo um comunicado para conseguir organizar melhor a eleição do futuro presidente da Comissão Europeia. Em Portugal foi dado hoje o arranque para a campanha das europeias, quando nem todos os portugueses se mostram motivados para participarem no ato eleitoral. E no arranque da campanha, Pedro Passos Coelho garantiu não ter medo de ser julgado pelos eleitores portugueses, quer nas europeias, quer nas legislativas, e apelou ainda a uma participação vigorosa no próximo ato eleitoral. Já o líder do maior partido da oposição, António José Seguro, traçou um cenário de bipolarização e defendeu que quantos mais votos tiver o PS, maior será a derrota do governo PSD-CDS-PP. Elevando ainda o tom das suas críticas ao governo, considerando que Portugal precisa de um governo limpo e sério. Enquanto o primeiro-ministro e o líder do PS trocam acusações, este ano as eleições europeias em Portugal têm um número recorde de candidatos, 16. E 2 novos partidos vão disputar nas eleições europeias o seu primeiro ato eleitoral. O MAS, Movimento Alternativa Socialista, registado em julho de 2013, e o LIVRE, o mais recente partido político. Recorde-se que Portugal vai perder um dos seus eurodeputados, passando a eleger 21, devido ao alargamento da União Europeia à Croácia. E porque é segunda-feira, temos os assuntos da atualidade comentados por Manuel António Ribeiro aqui no nosso Jornal Regional. Boa tarde, seja bem-vindo uma vez mais à RTV, ao Jornal Regional. Vamos começar com um tema que está em destaque em alguma imprensa nacional hoje e que tem a ver com o Parlamento que debate alguns projetos da oposição, de toda a oposição, no que toca à distribuição de manuais escolares nas escolas, que é uma despesa cada vez mais difícil de suportar pelas famílias. Vamos por partes, talvez começando pelo projeto mais abrangente, que é o do PCP, que defende a gratuitidade destes manuais, lembrando os dados da pobreza infantil. 22% das nossas crianças a frequentar a escolaridade obrigatória vivem com famílias que oferem rendimentos mensais de referência até 209 euros. O que é que lhe parece, na essência, esta proposta?
Bom dia, Rita. Bom dia aos nossos telespectadores. De facto, nós estamos perante dificuldades a vários níveis e, de facto, as crianças são, sem dúvida, um dos alvos. Fruto dos seus pais terem, alguns deles, e nós cada vez temos uma taxa de desemprego ainda assustadora, e isso depois reflete no fraco apoio ou no apoio dificultado dos pais em apoiar os seus filhos, nomeadamente no arranque escolar, que tem a ver com os manuais. Mas os manuais, para além de ser ser um custo acrescido às famílias, eu até diria mais que é um desperdício. Um desperdício porquê? Porque de facto não faz sentido. Eu confesso, falo por mim, que eu ainda tenho os meus manuais da escola primária, que os guardei religiosamente, porque os meus pais assim foram-me educando e com esse espírito foram passando para alguns familiares e que foi recolhendo. Ou seja, esta política ou este hábito de pegar nos manuais e usá-los um ano e no ano a seguir já estarem todos destruídos, eu acho que nós deve ser incutido um hábito de estimar, porque o manual é um documento como é um livro, ou seja, os livros devem ser tratados, devem ser guardados em espaços próprios, em que a qualquer altura podem ser consultados e a qualquer altura há uma necessidade de outros poderem utilizar. Hoje já existem recolhas de calçado, de roupa, em determinados espaços específicos, até alguns deles até colocados ao lado até da recolha dos lixos urbanos. Mas o caso dos manuais, acho que deveria existir uma dinâmica, eu até diria municipal, porque o ensino básico está sob a tutela dos municípios, haver aqui uma convergência de esforços e, tutelado pelos departamentos de educação de cada município e terem a responsabilidade de gerir esses manuais. Qualquer um dos meus filhos que eventualmente tenham os manuais, seja de que ano forem, com os manuais maltratados, eu sou o primeiro a dizer, olha, todos eles são encadernados, que vejo outros em que não têm esse cuidado e que no final do ano um manual encadernado pode dar perfeitamente para outros. Ora, se houver esta dinâmica e esta recolha de empréstimo de manuais que podem passar de gerações para gerações, e com isto podemos estar aqui a diminuir ainda consideravelmente para recursos, como a Rita acabou agora de dizer muito bem, estamos a falar com famílias que têm 209 euros de vencimento. Ou seja, de agregado, ou seja, como é que com 209 euros, que em agosto tem que ter um custo de 100 e tal, em alguns casos até mais, vão conseguir suportar a aquisição de livros? Não conseguem, ponto final. Ou seja, e não só a questão financeira está aqui colocada, que parece-me que cada vez mais pesa, fruto das dificuldades em que o país vive, temos uma outra, que é uma questão, nós devemos preservar os manuais, seja eles, porque se os preservar no primeiro ciclo, vão preservar no segundo e até no secundário e depois até na universidade, porque eu ainda hoje recorro algumas vezes a manuais que usava na universidade. Isto para poder consultar, tem que estar em bom estado. Eu falo por usar, mas podiam perfeitamente passar para outras. E os municípios podiam agarrar, fazer um modelo de, como há nas bibliotecas, nós se quisermos ir na biblioteca municipal, posso utilizar um livro e o livro está entregue a mim durante um período. Ou seja, podia fazer uma gestão em que recolha dos manuais, porque hoje há muitos municípios, eu contra essa medida não estou contra, falo por exemplo Gaia, que oferece os manuais do primeiro ciclo. Ou seja, eu acho que o município, ao oferecer esses manuais, que é um ato nobre, um gesto de desafogo para uma boa parte, dos gaienses, falo por Gaia, mas há outros municípios, em que deveria ter essa possibilidade, mas senhores, eu ofereço, ou seja, neste momento eu empresto,
Ou seja, os alunos usufruíam dos manuais, utilizavam-nos, preservavam-nos e no final do ano recolhiam-os, ou seja, eram obrigados a metê-los. Por exemplo, nos livros do primeiro ciclo, muitas das questões, muitos dos exercícios são resolvidos no sítio do próprio enunciado. Aliás, a própria proposta do Bloco vem no sentido de proibir que isso se verifique, excetuando, claro, os livros de primeiro ciclo e de línguas estrangeiras do quinto e do sexto ano. Portanto, proibir a colocação de enunciados no próprio manual para que os livros consigam ser mais facilmente preservados. Para aí está. Tudo se consegue resolver. Agora tem que haver aqui uma articulação entre a indústria editorial, não é? Ou seja, quando damos a indústria, que edita os livros, os próprios criadores dos mesmos, os próprios autores, terão que, digamos, que adaptar a essa realidade, porque hoje estão adaptados. Um livro, reparem, eu não estou a dizer que isto que é uma estratégia, mas eu se fizer um livro em que tem lá os quadradinhos e tem lá, digamos, todos os espaços para eu os preencher, é lógico que a seguir num próximo que vem emprestar, está preenchido. De acordo. Ou seja, mas podemos perfeitamente criar, digamos, a concepção do livro sem tirar, digamos, os conteúdos programáticos que são exigíveis num curso, numa ação natural do primeiro ciclo, seja em qualquer uma das disciplinas, mas adaptá-lo de forma a que possa ser utilizado no próximo ano. Repare, até inclusive pode ser perfeitamente possível criar dinâmicas de que se façam os exercícios, por exemplo, a lápis. Não vão ser fazer exercícios em lápis, que podem ser a dificuldade de retirarmos os exercícios fora do livro, os que forem necessários, colocar, por exemplo, a lápis e apagar, ou seja, tudo isto nós podemos, digamos, esta dinâmica nós podemos criá-las. Agora, preservar os manuais e a preservação está na reutilização. Reutilizar os manuais, isto para todas aquelas famílias que tivessem dificuldades. Ou seja, se houvesse uma família que eventualmente tem possibilidade e possa adquiri-lo e o ter, não vejo por que razão não queira fazer. Agora, há muitas famílias que, se lhes pudessem emprestar os manuais, optariam por empréstimo, porque no ano a seguir já não deixam de ter utilidade. O uso, não é utilidade. Muito bem. Além de que as pessoas agora têm muito menos filhos. Antigamente, lá está no seu caso, talvez um irmão, um primo, não é? Lhe cedesse um manual. Hoje em dia é mais complicado, mesmo entre vizinhos, conseguir, não é? Ora, esse empréstimo. Se calhar daí, como a realidade é esta, infelizmente, e isto levaremos a outro assunto que tem a ver com a natalidade, a taxa de natalidade crítica que nós normalmente temos, e o futuro cada vez será mais crítica, mas daí recorrer aos municípios, os municípios terem um papel em de eles abraçarem essa realidade, fruto da realidade atual da sociedade à data, e poder fazer uma gestão dos manuais emprestando-os de uma forma, digamos, coordenada e de uma forma que conseguisse não só emprestar e depois que a devolução dos mesmos seja feita e não só, e em boas condições. Muito bem. Vamos passar a um assunto internacional que está também na ordem do dia. As repúblicas populares autoproclamadas de Donetsk e Lugansk foram a votos. Há aqui, segundo os últimos dados que vi há pouco, 89% dos habitantes de Donetsk que participaram no referendo votaram a favor da independência. No caso de Lugansk ainda não há dados oficiais, porque as urnas fecharam mais tarde. Aquilo que eu gostaria de destacar aqui tem a ver com as declarações do antigo chanceler alemão Gerhard Schröder, que diz que a culpa desta situação é da União Europeia, que não respeita o facto da Ucrânia ser um país profundamente dividido culturalmente. Estas declarações do ex-primeiro-ministro alemão leva aqui a duas análises. Por um lado, isto não deixa de retirar a abordagem, e que não deixa de ser verdade. Aliás, nós aqui no jornal já falamos algumas vezes sobre o tema Ucrânia e a relação Ucrânia e Rússia, o quanto ela é sui generis, no mínimo. Isto leva-nos a um problema que é, de facto, a União Europeia. Ou seja, o papel da União Europeia,
que quer se expandir, quer de facto criar uma União Europeia cada vez maior geograficamente e não está a conseguir. Não está a conseguir porquê? Porque a construção da mesma não tem conseguido conquistar todos os povos. Repare, e esta é uma verdade que o povo ucraniano olha para o povo alemão e vê diferenças. O povo italiano olha para o povo francês e vê diferenças. O povo português olha para o povo finlandês ou norueguês e vê diferenças. Ou seja, e quando nós estamos no caso da Ucrânia, as dificuldades e as diferenças são ainda bem maiores. Ou seja, é um país mergulhado em corrupção, é um país mergulhado em pobreza, é um país mergulhado em faltas de oportunidades e depois, repare, ao proporem digamos, uma adesão à União Europeia com fundos, mundos e fundos, em que hoje a comunicação digamos, online é tão rápida, todas as pessoas sabem o que é que se passa na França, o que se passa com Portugal, resgates, dificuldades, empréstimos, dívidas, déficits, ou seja, e as pessoas dizem, Jesus, mas então nós vamos juntar-nos onde? Então, mas as dificuldades, os países ditos desenvolvidos, os ditos em que as democracias são consolidadas, mas então isto cria, e o projeto europeu, os líderes europeus atuais e nos últimos anos não tiveram astúcia, não tiveram capacidade de dizer, bem, como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos olhar para a Ucrânia, como é que nós vamos conquistar, no bom sentido, digamos, a confiança dos ucranianos. Não conseguiu, a União Europeia não conseguiu desmobilizar esse valor cultural que existe, essa identidade, muito bem, que existe de uma boa parte dos povos ucranianos, do povo ucraniano, relativamente à Rússia. Porque são vizinhos, são familiares, muitas pessoas viveram na Rússia. Isto é quase como a gente ir aqui à fronteira de Portugal com Espanha, e aquelas famílias que moram ali na fronteira falam galego, há ali laços. Se nós chegamos lá um dia e disser assim, olha, vocês querem passar para a Espanha, há pessoas que vão dizer que querem passar para a Espanha, há pessoas que vão dizer que querem passar para... Ou seja, nós nem devemos colocar, submeter... E o referendo em si tem legitimidade nos moldes em que está feito? Para mim não tem legitimidade, mas também não vejo outra forma, que as pessoas não viam outra forma de se livrarem daquele regime. Então optaram por... Agora, não vamos estar aqui, que é outra análise que eu falo relativamente ao antigo primeiro-ministro alemão, que é a Rússia, lógico, aproveitou-se. Não haja dúvidas, a Rússia aproveitou-se desta instabilidade e potencializou, digamos, os valores culturais que ainda existem, esta ligação umbilical, entre aspas, que existe entre esses povos e a Rússia, e potencializou, ou seja, criando aqueles movimentos pró-russos que conseguem, eu não digo minar, mas conseguem entrar em todos os pontos estratégicos, colocando tropas para intimidar os próprios ucranianos, porque os próprios ucranianos estão debilitados. Ou seja, e isto que é que origina? Origina agora é a lei do mais forte. Quem tem a força, quem comanda, quem direciona, quem tem as melhores armas, é que chega ao não dito poder, mas chega onde impõe as regras, e por isso é que invadem os edifícios públicos, a partir do momento que têm o microfone na mão, mas senhores, é por aqui, vamos ser independentes, não queremos saber nada, por isso esta relação agora é extremamente perigoso. A Europa vai sair, apesar de todas as sanções relativamente à Rússia que estão a ocorrer, via dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países, o principal prejudicado vai ser a União Europeia. E nós ainda não vemos, ainda não está muito bem decifrado como é que vai estar a relação do transporte do gás. Porque quando chegamos lá e quando a Rússia tiver uma posição firme sobre a questão da dívida do gás da Ucrânia à Rússia, as coisas vão ter aí proporções ainda muito mais catastróficas. Como estamos quase a terminar, vamos só aqui ao defeso. Leonardo Jardim está muito perto de assinar pelo Mónaco e agora Marco Silva onde é que fica no meio disto tudo? Eu acho que antes de Marco Silva, acho que tem que... E Jesus? Jesus, eu acho que entre Marco Silva aparecer e
qual será o altar, passa a expressão de onde vai pousar Jesus, eu acho que é preciso ter a certeza relativamente ao jardim. Eu confesso, não estou a dizer que não é verdade, não estou a dizer que não se vai consumar, tenho algumas reticências e vou esperar para que isso se consuma. Sobre Marco Silva, acho que tem todas as capacidades para vir a ser um grande treinador, acho que tem todas as capacidades. Onde é que vai depender, o que é que vai, digamos, determinar se terá, digamos, um grande lançamento, ou continuar um grande lançamento, ou um menor lançamento. É onde vai pousar. Depende do projeto que ele vai abraçar. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, contra o Paulo Fonseca, ninguém pode dizer que o Paulo Fonseca não tinha valor, porque coloca o Passos Ferreira no melhor classificação de todos sempre. Aliás, o Passos Ferreira chega a ser classificado num ano e no ano a seguir desta divisão. Ou seja, mas como o Paulo Ferreira, só que o Paulo Ferreira foi pousar num projeto que estava mal construído, foi num projeto que foi mal elaborado, com uma série de deficiências. Se Marco Silva cair num desses projetos, pode acontecer o que aconteceu ao Paulo Fonseca. Se cair num projeto consolidado, porque Jardim tem mérito, mas a estrutura, onde foi apoiado, também é um mérito, ou seja, é uma estratégia, meus senhores, é esta aí, verdade, honra seja feita e elogiada o projeto de rendimento ao Paulo Carvalho, Bruno Carvalho. Só que eu não sei se eventualmente esta euforia que vai crescendo, fruto também porque a massa associativa começa a querer mais. Ora bem, subimos um degrau, agora queremos 2, agora subimos daqui uns 3, a massa associativa começa a ter... espero que o Bruno Carvalho não se desvie, porque se desviar vamos ter um problema, porque os clubes no futuro vão ter que se remodelar. Porque os recursos não existem. Ou seja, essa história de que pegar nos empresários e ir buscar os jogadores e fazer os plantéis das equipas, isto tem que acabar. Ou seja, tem que voltar à era antiga, que eram os clubes que contratavam os jogadores sem estar à espera dos empresários. Jesus, se ganhar tudo, deve sair? Eu acho que eu sou um defensor de que as pessoas quando têm resultados, não é bem, eu quero atingir resultados para sair para outros projetos. Eu acho que se calhar o Benfica tem uma oportunidade de se aproximar um bocadinho de um clube que é exemplo a todo mundo, que é o Manchester United. Ou seja, mas eu percebo que o dinheiro fala muitas vezes fala mais. Ou seja, eu admito que se o Jesus ficar, Benfica tem possibilidade, enquanto ele estiver, porque há uma continuidade, há uma cultura, e temos que dar valor, porque ele faz quase todas as finais do ano anterior, passa agora, se ganhar estas duas, chega às finais, e algumas delas já ganhou, pode ganhar outras, e pode eventualmente no futuro dar continuidade, se não houver um descolamento do plantel. Porto, só uma nota, vamos ver o que é que, se o projeto deste treinador for um projeto para apostar na formação, seja bem-vindo. Muito bem, a ver, vamos então. Obrigada e até à próxima segunda-feira. Obrigado, Rita, obrigado. Seguimos agora com as notícias da nossa região. A despesa com medicamentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde diminuiu 6,7% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2013. O Centro Hospitalar do Porto está entre os hospitais que mais contribuíram para o decréscimo da despesa, com uma redução de 19%, seguido do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que apresentou um decréscimo de 11,8%. O relatório de março da Autoridade Nacional do Medicamento, relativo ao consumo de medicamentos em meio hospitalar, mostrou uma despesa de 240 milhões de euros. Apesar da redução global, entre as 46 entidades hospitalares analisadas, 18 registaram um acréscimo de despesa com medicamentos. O relatório do Infarmed salienta que o decréscimo da despesa hospitalar se observa desde maio de 2013 devido a novas medidas relativas aos preços de medicamentos e ao acordo estabelecido entre o Ministério da Saúde e a indústria farmacêutica. Na comemoração do centenário da Primeira Guerra Mundial, a Universidade do Porto e a Associação Replicantes estão a organizar um programa de comemorações. O projeto Rememorar 1914 vai realizar-se entre 17 de maio e 13 de junho e conta com 4 eventos para dar a conhecer as marcas culturais que a Primeira Grande Guerra deixou na cidade. O evento começa a 17 de maio com um ciclo de cinema na Universidade do Porto e no final do mês haverá uma visita guiada aos locais emblemáticos relacionados com as memórias da guerra. Já no dia 5 de julho terá lugar um colóquio sobre Direito, Política, Arte e História, também na Universidade do Porto.
As comemorações encerram a 13 de junho com um concerto de jazz da época na Praça dos Leões. O Porto tem agora uma agenda cultural dedicada ao cinema independente. A agenda reúne a programação de várias instituições da cidade. O intuito é desmistificar a ideia de que o cinema só se encontra na periferia, nos centros comerciais e nas cidades vizinhas e, claro, promover o circuito não comercial. A agenda de cinema independente foi lançada pelo Serviço da Cultura da Câmara do Porto, nos formatos impresso e online. Toda a informação será distribuída na internet e também nos espaços típicos e atípicos culturais da cidade do Porto. Na plataforma online foi destacada a área Texto do Mês, que para já resume o projeto, mas a partir de junho poderá ter contributos de realizadores, críticos de cinema ou mesmo das instituições promotoras, como é o caso do Cineclube do Porto. Entre os locais de exibição que estão agendados destacam-se a Escola das Artes da Universidade Católica, a Fundação Juventude, a Fundação de Serralves, a Casa das Artes, o Cinema Passos Manuel, o Circuito Católico de Operários do Porto, o Sismógrafo e a Escola Superior Artística do Porto, bem como as Faculdades de Direito e Belas Artes da Universidade do Porto e os teatros do Campo Alegre e Rivoli. É a altura de fazermos uma curta pausa. Até já.